Saúde os irmãos com a paz do Senhor, passando aqui neste dia para trazer a lição diária que foi me concebida a oportunidade da quarta lição bíblica da escola dominical, que se encontra no livro de Malaquias, a leitura diária desta quarta, Malaquias capítulo 2, verso 15, que tem o título de O Aspecto Moral do Divórcio. E quando nós vamos olhar o capítulo 2, versos 15, a Bíblia nos diz assim: E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Amém? Neste capítulo nós vemos Deus que não aprova o divórcio e principalmente a deslealdade dentro de um casamento, porque o divórcio naquela época ele era praticado pelos homens que eram desleais às suas esposas, e assim eles ignoravam os votos que eram feitos do casamento e que tinham feito diante de Deus. Eram homens que, com sua atitude, eles corrompiam deste modo aquele propósito de criar filhos tementes que amassem o Senhor. Os homens, eles não só eram infiéis às suas esposas, como também eles ali ignoravam o fato de que estes laços de comunhão eram uma ilustração de sua união com Deus. E assim eles se mostravam desleais. E nós vamos ver também que a frase "ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade", ela tem um significado de estabelecer com o casamento o mesmo compromisso que Deus tem com suas promessas para o seu povo. Nosso amor conjugal, ele deve ser exclusivamente reservado, mas muitas vezes as pessoas não trilham por este caminho, e a própria Bíblia nos diz que o homem ele sofre por falta de conhecimento. Muitas vezes, por o homem não conhecer a Deus, ele não sabe o que é que Deus requer dele dentro de um matrimônio. Mas quando Deus disse, que a palavra de Deus nos diz que Deus criou macho e fêmea, e que ali o varão se juntaria à cavaroa e seria uma só carne, Deus estava ali falando em sua palavra que haveria uma união, ou seja, uma só carne. Como que alguém que se ama, ele é capaz de ferir a si próprio? Se o homem ele se ama, ele não é capaz de pegar uma agulha e furar a sua própria pele. Mas por que o homem ele fere aquela sua parceira? Ou seja, tudo isso parte de um coração vazio, um coração seco, sem amor. Porque se não tiver amor, jamais vai ter lealdade. Porque quando se ama, às vezes é necessário, até sofrer, porque o próprio Deus, ele muitas vezes, nós vamos ver no livro de Oséias, ele se compara como um esposo traído, e que ali ele sofre, mencionando a nação de Israel. Ou seja, ele não desistia da nação de Israel na época, como hoje ele não desiste de nós. Então, que mesmo que venham as lutas, as dificuldades, as adversidades, mas que nós possamos sempre estarmos unidos, porque é ali onde nós vamos dividir o fardo, a luta do dia a dia. Porque quando Deus criou a mulher ali da costela do homem, foi para que ela fosse uma disjuntora, ou seja, uma ajudadora, para que nos ajudasse no dia a dia, nas lidas da vida.
mas o homem, às vezes, por falta de conhecimento, não sabe valorizar essa tão grande dádiva de Deus, ou seja, honrar que Deus pôs em sua mão. Porque o maligno quer é destruir tudo aquilo que é uma dádiva de Deus para o ser humano. E o casamento, ela é uma dádiva de Deus para o homem. É algo honroso, é o casamento. Porque quando a gente chega no livro de Hebreus, capítulo 13 e versos 4, a Bíblia nos diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, o casamento, ele é algo honroso e é algo que Deus ama. E por ser algo que Deus criou, ou seja, é uma instituição que Deus colocou na mão do casal. Mas muitos, por falta de sabedoria, de viver diante da presença de Deus, pega toda essa dádiva e joga fora. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, para que nós possamos continuar a cuidar e a zelar do nosso casamento, da esposa e dos esposos, que assim Deus nos confiou em nossas mãos. Amém? E que Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus.